preço do leite, que costuma variar de acordo com a estação, poderá se tornar mais estável nos próximos anos. A previsão é do presidente da PIA, que visitou o Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta semana. O novo presidente da cooperativa PIA, Gilberto Quini, concedeu entrevistas às rádios Bandeirantes e Band News FM. O empresário aposta em uma tendência para o futuro, a estabilidade do preço do leite durante o ano todo. Atualmente, os valores costumam subir em 2 períodos, no início do ano, por ajustes de mercado, e nos meses de agosto e setembro, em função da queda de produção durante o inverno. A produção de leite tem um pico de produção que isso vem de muitas décadas, de agosto, de julho até novembro, depois começa a ter uma estabilização e o ponto mais baixo do ano é fevereiro, março e abril. E coincidentemente o consumo nessa época é maior. Então existem as tendências naturais do mercado trabalhar com uma visão de valores maiores de preço. O econômico e o mercado todo conhece esse cenário. Normalmente em junho em diante começa a estabilizar. Mas isso já é conhecido, então muitas organizações se preparam, muitos produtores já estão se programando, produtores de leite, para a vida reprodutiva de seus animais ocorrerem um pouquinho mais antecipado, para que eles consigam com o tempo equilibrar a produção e nós não temos tanta sazonalidade. Os arrozeiros estabeleceram uma força-tarefa na busca de reação no preço do grão, que despencou para valores em torno de R$ 18,00 a saca de 50 quilos. O preço mínimo é de R$ 25,80. Nessa quinta-feira, dirigentes da Federarroz e também da FETAG e da Farsul estiveram reunidos com o presidente em exercício, Michel Temer, para discutir a crise de comercialização do grão. Foi formada uma frente política com deputados que representam os estados produtores, que respondem por quase a totalidade da produção nacional: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Durante toda a semana, várias reuniões e manifestações foram realizadas aqui no estado. Todas com um único objetivo: demonstrar indignação com a situação crítica em que se encontra a atividade. E eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente de mercado da Federarroz, Marco Aurélio Tavares. Bom dia. Bom dia, Lisemara. É um prazer participarmos do teu programa. E num momento em que a situação da lavoura arrozeira é crítica, como nós acabamos de falar, porque o preço não para de cair, apesar de uma série de anúncios do governo federal, que desde janeiro, com a vinda da presidente Dilma Rousseff aqui no estado, tem reforçado apoio ao setor. O que está acontecendo na prática? Bem, Lisemara, acontece o seguinte: nós estamos vivendo um grande paradoxo aqui no Rio Grande do Sul. Nunca o setor arrozeiro desse estado e também de Santa Catarina recebeu um volume de recursos tão expressivos do governo federal. Nós estipulamos aí na ordem de 650, 660 milhões de reais, que são recursos das linhas oficiais de crédito destinadas à AGF, ao PEP, que está sendo realizado desde o início de março, e também possivelmente opções e também um mecanismo de próprio. O que está acontecendo? Esse é o paradoxo. Nós estamos com uma safra expressiva, em contrapartida o produtor não está tendo acesso a esses mecanismos, principalmente os mecanismos de aquisição. Por quê? Nós estamos com problemas graves de credenciamento junto à Conab, e esse talvez dos armazéns de pessoa jurídica, que para o produtor se habilitar a vender ao governo, conforme foi mostrado, a R$ 25,80, o arroz médio aí de 57 a 59 de grãos inteiros, ele é obrigado a depositar num armazém credenciado pela Conab. E o que aconteceu? Nesse último ano, em função de determinações até do TCU, a Conab foi obrigada a determinar maior rigor na questão de credenciamento. E isso foi conduzido de uma maneira onde os armazenadores não tiveram conhecimento dessas informações e estão tentando providenciar, viabilizar esse credenciamento agora. E o que está acontecendo? O produtor não está conseguindo realmente ter acesso a isso e, consequentemente, as ações que estão sendo feitas estão se tornando inócuas perante o mercado, e isso está gerando todo esse clima de incerteza, de insatisfação e de incredulidade e realmente de indignação. Então, essa é o que está acontecendo com o setor. Nós esperamos que dentro dessas medidas que estão sendo buscadas aí, inclusive em Brasília, inclusive com
o vice-presidente da República, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda, nós temos essa solução o mais rápido possível para que o mercado possa ter uma recepção favorável e evite de continuar caindo como se nada tivesse acontecendo em termos de apoio na comercialização. Mas a solução para a lavoura de arroz, ela passa por 2 momentos. Essa solução emergencial, para o preço que não para de cair, mas também para planejar a futura lavoura. E a gente sabe que não depende só de, por exemplo, reduzir a área, porque a produtividade aumentou imensamente nos últimos anos. Passa também por uma questão de disciplinar a entrada de arroz do Mercosul, de diminuir os custos de produção, a tributação que incide sobre o conjunto de insumos da atividade. Como é que vocês estão planejando isso já? Reduzir a área, por exemplo, passa pela cabeça dos arrozeiros? Bem, você bem destacou, nós temos a questão conjuntural, emergencial, que vem a ser essas questões que estamos tratando no que tange a mecanismos, no que tange a recursos, no que tange a credenciamento de armazéns, que é uma situação que, se resolver, nós poderemos ter uma recuperação de preços. Em contrapartida, o arroz está inserido num contexto muito mais amplo e muito mais complexo, que você acabou de comentar. Primeiro, nós temos uns custos de produção extremamente altos se comparando com outros países, por exemplo. O nosso custo de produção por saco de arroz, hoje em dólar, é 15,50. Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, fica entre 10 e 11 dólares. Na Tailândia, no Vietnã, por exemplo, 7,5 dólares. Nos Estados Unidos, 9 dólares. Então, nós temos um componente de custo de produção alto que, infelizmente, no meu entendimento, esse ano, com o boom agropecuário que o Brasil está vivendo, nas outras commodities, o preço do adubo, o preço do herbicida, o preço do óleo diesel, o preço dos custos de produção, dificilmente, no meu entendimento, beneficiarão o produtor. Em contrapartida, a questão de oferta e de demanda que você destacou, também é outro ponto crucial, onde nem mesmo o ano passado, onde nós tivemos uma redução de produção aqui no estado na ordem de 1.300.000, 1.400.000 toneladas, que isso historicamente determinava uma recuperação ao longo do ano safra dos preços, isso tradicionalmente sempre aconteceu. Cito o exemplo de 2003, por exemplo, que nós tivemos aí patamares de preços superiores a 20 dólares, né? O ano passado não ocorreu. Por quê? O mercado internacional, seja de que produto for, ele funciona como vasos comunicantes. Então, com a cotação do dólar nos níveis que se encontra, abaixo de 1,60, a produção, mesmo gaúcha, mesmo nacional, ela sofre uma concorrência maior ainda dos países vizinhos do Mercosul. Então, essa simples questão de reduzir a oferta com redução de área, também ela não basta, porque quem plantar terá essa concorrência do Mercosul, principalmente. Outra questão crônica também é a questão tributária, onde, por exemplo, São Paulo hoje tem um custo, né, de aquisição, em termos de tributação, de 12% do arroz que é produzido no Rio Grande do Sul e do Mercosul apenas 7%. Cito, por exemplo, o Nordeste, cito Maranhão, por exemplo, que é um grande consumidor, ICM zero, aqui é 7%. Pego Minas Gerais, que é a região sudeste, que praticamente detém aí, junto com os outros estados, 60% do consumo de arroz do Rio Grande do Sul. ICM é zero. Então, evidentemente, é uma concorrência muito complicada, muito complexa, que isso deverá também ser adotado. Ou seja, são medidas estruturantes que o setor está desejando também, além, para concluir, da questão de endividamento. Essas questões aí de curto prazo, como o EGF, que foi prorrogado, os custeios que vencem em junho, essas questões também deverão ser tratadas de uma forma que o produtor consiga, nos próximos meses, esperamos que haja uma recuperação de preço, um fôlego e talvez gere uma nova securitização, uma nova renegociação de dívidas, infelizmente. E o que o produtor faz agora, em 1 minuto? Qual é a receita, a recomendação? Bem, eu acredito que o produtor deva reavaliar rigorosamente as suas decisões e buscar tentar esses mecanismos que são disponibilizados, seja a PEP, seja o AGF, para que ele possa buscar aí uma alternativa de mercado e segurar o produto, né? Eu acho que essa alternativa, deve vir uma reação no preço, então. Que nós entendemos que, com todas essas ações que estão sendo feitas, inexoravelmente deveremos ter um patamar de preços aí no médio prazo, próximos aí ao preço mínimo. Então, o produtor... O que é o médio prazo? Acreditamos aí que em 2 meses, 3 meses, desde que haja também
outras medidas, né, de níveis estruturais, como a questão de endividamento, a questão do credenciamento e alguma medida aí mais razoável no âmbito do Mercosul. É um desafio importante ter onde guardar o grão também para segurar até julho, por exemplo. Mas muito obrigada pela sua presença aqui no AgroBand conosco, esclarecendo esse verdadeiro imbróglio que envolve hoje a safra de arroz. Perfeito, Lizemar. Foi um prazer participarmos do teu programa. E o presidente da República em exercício, Michel Temer, falou essa semana que o projeto do Código Florestal precisa ser votado ainda este mês pelo plenário da Câmara. Ele afirmou também que o governo não deve prorrogar o decreto que vence em junho sobre a averbação da reserva legal nas propriedades. A reunião ordinária da Câmara de Negociação sobre a reforma do Código Florestal contou com poucos deputados. Apenas 5 parlamentares compareceram ao plenário 7 da ala das comissões da Câmara. Com isso, a sessão durou menos de meia hora. Nenhum integrante da bancada ambientalista participou da sessão desta quarta-feira. Mas o grande avanço do dia não ocorreu aqui na Câmara de Negociação, foi no Palácio do Planalto. O vice-presidente Michel Temer, no exercício da presidência da República, chamou para conversar representantes das bancadas ruralista e ambientalista e disse bem claro, a votação da reforma do Código Florestal tem que ocorrer no mês de abril. Ao término do encontro, os parlamentares informaram que existe convergência para 99% do relatório do deputado Aldo Rebelo. Apenas 3 pontos devem ser motivos de debate e, se não houver entendimento, a matéria está levada ao plenário da Câmara para decisão por meio do voto. São a moratória para novos desmatamentos, o tamanho das áreas de preservação permanente nas margens de rios e a conversão das multas aplicadas antes de 2008 em serviços ambientais, para não haver tratamento igual entre quem desmatou e quem cumpriu a lei. Aquele que cumpriu a lei, se tem um tratamento diferenciado, por exemplo, que ele tenha crédito mais barato, que ele tenha seguro, né, política agrícola mais definida, que dê inclusive amparo àquele que cumpriu legalmente a legislação em vigor. O presidente da Frente da Agropecuária, deputado Moreira Mendes, acredita que o relatório de Aldo Rebelo poderia ser levado ao plenário após a Semana Santa. Antes disso, ocorrerá mais uma reunião da Câmara de Negociação na próxima terça-feira, dia 19 de abril. Daquilo que nós levamos ao plenário e aprovamos, não pode haver vencidos e vencedores. Eu acho que nem perdeu o meio ambiente ou perderam os produtores de alimento. Quem ganhou foi o Brasil.